Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, e nesta edição o nosso assunto volta a ser a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece na nossa Universidade Federal do Triângulo Mineiro, também a UFTM, e aqui ao meu lado para falar sobre ensino, sobre pesquisa, sobre extensão, professor Flávio Saldanha, que é da área de História da nossa UFTM. Professor, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por aceitar participar do ISTV Cidade e a gente bater esse papo gostoso aqui sobre a importância, né, do ensino, da pesquisa, da extensão universitária. Bom, muito obrigado, Paulo, por esse convite e por essa oportunidade de estar aqui discutindo, conversando e, acima de tudo, fazendo a divulgação desse importante evento que está sendo realizado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM. Isso mesmo, e lembrando, né, que nós, neste ano, temos a GIEP, que é a Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, que acontece dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Bom, a gente, como você percebeu, vamos focar aqui o campo da história, que é a praia, como a gente diz, né? A moçada nova diz aí que é a praia do professor Flávio Saldanha. Professor, eu quero começar já entrando de cara nessa questão, que é o seguinte: de que forma a história participa de uma semana de ciência e tecnologia? O que o senhor pode nos dizer da contribuição da história para essa semana? Bom, Paulo, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. A GIEP, como você falou, e eu tomo aqui a liberdade de repetir novamente, a GIEP é a Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o tripé fundamental da universidade. A universidade ela é estruturada no ensino, na pesquisa e na extensão. Sim. Paulo, com relação então à contribuição da história, e eu aqui já falo e já afirmo categoricamente, se me permitem dizer, a história também é uma ciência, mas é uma ciência humana. É a ciência, de acordo com um historiador francês chamado Marc Bloch, é a ciência dos homens no tempo. Então, ou seja, toda ação humana é objeto de estudo do historiador e da historiadora. Certo. Bom, e qual é a contribuição da história, a participação da história dentro da GIEP? Bom, a GIEP ela é a oportunidade que os alunos, os graduandos em História, vou aqui especificar mais particularmente, claro, é um meio de divulgação da iniciação científica. Então, ou seja, pesquisas de iniciação científica que são aí orientadas pelo corpo docente da UFTM junto com o corpo discente, tem a oportunidade na GIEP de fazer a devida divulgação científica das pesquisas na área de História. Certo. Professor Flávio, para a gente entender um pouco melhor, e quem nos assiste também, eu sei que a história tem algumas ferramentas importantíssimas para desenvolver a sua atividade científica, sua atividade de pesquisa, né? Fala um pouquinho para nós, esclarece um pouquinho para nós quais são, dê exemplos para nós de quais são essas ferramentas que a história se utiliza para fazer ciência. Muito bem. As fontes que o historiador utiliza. As fontes são variadas. Como eu falei, a história, segundo, mais uma vez citando aqui o Marc Bloch, é a ciência dos homens no tempo. Isso. Toda ação humana, ou melhor dizendo, todo produto decorrente da ação humana é objeto de estudo, é fonte documental para o historiador e para a historiadora. Então eu falo, estou aqui dizendo que são fontes escritas, fontes que diz respeito aí às artes, né, monumentos, quadros, enfim, toda ação, produto de ação humana é objeto de estudo do historiador. Sim. E nesse sentido, nós temos aqui no Brasil, que é fonte local, melhor dizendo, para o historiador fazer pesquisa, nós temos os arquivos públicos. No caso aqui, nós temos o arquivo público, o Arquivo Nacional, que está localizado no Rio de Janeiro, certo, que reúne aí uma vasta documentação histórica do Brasil. Tem um acervo enorme. Exatamente. Isso no Rio de Janeiro, mas em Minas Gerais, nós temos em Belo Horizonte o Arquivo Público Mineiro, certo, que também reúne um importante acervo documental que abrange aí tanto a história do Brasil do período colonial, do período do Império e da República, e Uberaba.
Né? Uberaba, sim, nós também temos um acervo documental. Aqui eu cito que está localizado na Praça Mogiana, né, a Superintendência do Arquivo Público de Uberaba, que reúne a documentação histórica de Uberaba e região. Portanto, são locais pelos quais o historiador e historiadora podem aí perfeitamente fazer suas pesquisas para depois fazer posteriormente a divulgação científica. Que maravilha! Eu quero só fazer um parêntese aqui, que eu como jornalista aí, com mais de 30 anos, mais de 3 décadas de atividade, né, tenho que dizer que a história sempre foi e sempre será uma parceira fundamental também no jornalismo, a nossa comunicação, porque a gente estuda desde a academia, desde a formação, né, como jornalista. Aliás, a gente é bacharel em comunicação, especialização em jornalismo. E que a história é fundamental para você entender o passado, mas também entender o presente. Não é isso, professor? Exatamente. Bom, Paulo, se me permite colocar aqui, e até mesmo a título de informação para quem está nos assistindo, eu faço o seguinte questionamento. Para que serve a história? Afinal, qual é a finalidade, a utilidade da história? Dentre as várias definições de história que nós temos, eu gosto particularmente de a definição de um historiador inglês chamado Peter Burke, que diz que a história, ou melhor, a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela não deve esquecer. Então, nesse sentido, há problemas que nos afligem no presente, na verdade, tem as suas raízes no passado. E para não ficar aqui uma coisa abstrata, vou citar aqui um exemplo. No Brasil, por que há hoje preconceito racial? Por que há racismo? Sim, há racismo no Brasil. Porque nós tivemos um longo passado escravocrata. Lembrando aqui que o Brasil foi o último país no mundo ocidental a abolir formalmente a escravidão. Então, ou seja, é um produto do passado que nos assombra no presente. É verdade. Daí a importância, né, da história, daí a importância da pesquisa em história para o quê? Lembrar a sociedade de fatos que ela não pode e não deve esquecer. É verdade. Olha, o professor tocou num ponto fundamental. Quando a gente entende como é que foi assinada a Lei Áurea aos 13 de maio de 1888, que espécie de lei foi aquela? E o mais profundamente ainda, o que veio na sequência, né? Que medidas foram tomadas, que providências foram tomadas para que o país se inserisse naquele novo ambiente que estava sendo prenunciado pela Lei Áurea. A gente começa a entender as razões, por isso que o professor acabou de nos contar, não é isso, professor? Sim, justamente. E brevemente falando, né, que isso aí seria tema de um outro assunto, uma outra conversa, que desde já me coloco aqui à disposição, Paulo, para a gente fazer essa discussão que eu entendo que é necessária. A história, ela não é fruto da ação individual. Muito pelo contrário, a história é fruto de ações coletivas. Sim, a princesa Isabel, aqui citada, ela assinou a Lei Áurea, mas até ela assinar a Lei Áurea, houve todo um processo, contexto, né? Um contexto, mas eu quero chamar a atenção, um movimento coletivo em prol da abolição da escravidão no Brasil. Movimento coletivo este que contou com várias personalidades, desde os escravizados, passando pelo movimento abolicionista. Aí eu cito aqui Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças, entre outros, que cada qual à sua maneira, dentro das possibilidades que a época então colocava à disposição, batalharam para a abolição da escravidão. Claro que o produto final não foi o que foi desejado, principalmente por parte daqueles abolicionistas que queriam a inserção agora dos ex-escravizados à sociedade. Exatamente. E aí a gente vai encontrar problemas, por exemplo, né, como a ausência, a falta de uma reforma agrária competente, né, que já naquela época destinasse pedaços de terras, pedaços de espaços geográficos dentro do Brasil que pudesse melhor organizar os remanescentes desse período colonial. Professor, falando um pouco mais da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o senhor já deu mostras aí do quão importante é a história
permeando várias disciplinas. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós, do ponto de vista prático, né? Como é que o senhor vê a interação, a interatividade entre história e geografia, história e arqueologia, história e disciplinas, né, que atuam em campos mais específicos, mas que a história também tem uma visão muito forte em cima deles também? Sim, aí, Paulo, você tocou num ponto fundamental, na minha opinião, que é a questão da interdisciplinaridade. Né? A história, né, sim, ela tem as suas ferramentas para desenvolver a pesquisa, mas a história não é a única ciência das humanidades. Nós temos a geografia, você citou, temos a arqueologia, que também tem ferramentas, também tem instrumentais para, então, desenvolver a pesquisa, que pode ser feitas, realizadas de forma conjunta, ou melhor dizendo, de forma interdisciplinar. Por exemplo, a arqueologia e a história podem nos trazer indícios, por exemplo, sobre escavações, aqui no Brasil, sobre, por exemplo, um espaço que foi ocupado pelos povos originários, restos de cerâmica, pontas de flechas, por exemplo. A arqueologia pode ajudar perfeitamente a história. Isso. E eu incluo também a geografia, para determinar, por exemplo, restos de alimentos, por exemplo, determinar de onde esses alimentos eram retirados, qual é a região de onde esses alimentos eram consumidos, eram coletados, se eram plantados. Então, veja, nós temos um conjunto aí de disciplinas que nos fornecem materiais instrumentais, teóricos e metodológicos para desenvolver a pesquisa em história, na geografia, na arqueologia e também na linguística. Também. Importantíssimo. Afinal de contas, nós estamos falando, o Brasil tem como língua oficial o português, mas é um português que tem também influência dos povos originários, dos povos africanos. E aí, Paulo, se você me permite dizer, tem uma pensadora, Lélia Gonzalez, ela é uma expressão português, que boa parte das palavras, do vocabulário que nós falamos no nosso dia a dia, vem dos dialetos das etnias africanas que para cá vieram num processo imigratório forçado da escravidão. É verdade. Olha, e a gente vai viajando nesses conceitos, nessas informações todas. Eu quero aqui lembrar, né? Nós estamos falando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem dentro dela, neste ano, né, a 10ª Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é a GIEP. Então, neste ano de 2024, essa integração bacana aí de ensino, pesquisa e extensão, e esse é o tema da nossa entrevista aqui com o professor Flávio. Para a gente ir encaminhando aqui, professor, para a conclusão, eu queria abordar um tema que a gente trouxe aqui no nosso briefing, que é o seguinte: hoje a gente está vendo, né, a universidade tem amadurecido muito, no sentido de que a licenciatura também precisa pesquisar, também precisa descobrir as melhores formas de se ensinar. É isso, professor? Está acontecendo isso também? Exatamente, porque quando a gente fala das humanidades, nós estamos falando de uma humanidade que não é estática. E eu arrisco dizer, não só para a humanidade, também para as outras áreas do conhecimento, como as ciências médicas, as ciências biológicas, as ciências exatas. E nesse sentido, a cada geração muda-se a forma de se ensinar, muda-se os objetos de ensino. E nesse sentido, a universidade, então, por meio da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e também da Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, vem a público divulgar os novos materiais, os novos instrumentos de ensino, de pesquisa e de extensão. Eu repito, ensino, pesquisa e extensão. Este é o tripé pelo qual é fundamental que está estruturada a universidade. Em específico, a Universidade Pública Brasileira, da qual a FTM faz parte. E gostaria de dizer também aqui, Paulo, uma informação que é importante, até mesmo também para atingir informação ao nosso público que está aqui nos assistindo, é que boa parte da produção científica, arrisco dizer algo em torno de mais de 90% da produção científica vem das universidades. Vem das universidades públicas. Isso é preciso ser salientado, isso precisa ser divulgado, porque é o espaço pelo qual se faz pesquisa, sim, se faz ensino,
Sim, e se faz extensão. Então, ou seja, o momento pelo qual nós estamos, então, divulgando a produção científica, trazendo os jovens para a universidade, para conhecer um espaço que é meu, que é seu, que é nosso. Maravilha. Professor Flávio Saldanha, conta para nós, nós sabemos que a Universidade Federal do Triângulo Mineiro é relativamente nova, né? A partir de 2005, né, que ela se tornou essa universidade, com mais cursos, com mais oportunidades. Como é que está a questão da pesquisa, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, lá na área da história, na sua área, na UFTM? O que o senhor pode nos contar sobre isso? Bom, Paulo, uma coisa que você mencionou, que é importante, a UFTM, ela está debutando. É verdade. Né? Ela está completando completou, melhor dizendo, este ano 15 anos, mas é importante também dizer que ela vem de uma outra instituição que já é uma velha senhora, tradicional, a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Isso. Pois bem, nós temos cursos de graduação e também temos curso de pós-graduação, que é também importante, porque os nossos alunos, quando terminam a graduação, eles têm a pós-graduação como forma de especialização, como forma de melhor formar este profissional que depois vai atuar na sociedade. No caso da área das humanidades, nós temos 5 programas de pós-graduação. Nós temos um mestrado profissional em letras, nós temos na área das humanidades, nós temos um mestrado em psicologia, que aí já é o bacharelado, e nós temos também o mestrado e doutorado em educação, que também os alunos das licenciaturas podem perfeitamente ingressar no mestrado e no doutorado em educação e desenvolver pesquisas, repito, desenvolver pesquisas na área da educação, na área do ensino. Legal. Ensino também é pesquisa. Que legal. Que bom, né? Que nós temos o instituto que cuida, né, dessa formação toda. Lembrando que, por ser uma universidade pública, né, professor Flávio, esses cursos todos que o senhor mencionou aí, eles não têm custo para o aluno. Aliás, eles têm incentivo, né, da CAPES. Exatamente. Inclusive, esses programas de pós-graduação contam aí com bolsas de mestrado e bolsas de doutorado, que tem como como é que eu vou colocar aqui? Me fugiu a palavra. Objetivo como... Não, que tem como fomento instituições governamentais, essa é a palavra, desculpe, que é a CAPES, é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, o CNPq, que é o Conselho Nacional de Científico Nacional, e a FAPEMIG, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Essas instituições, elas fornecem bolsas de iniciação científica para os alunos da graduação. Para os alunos da pós-graduação, nós temos as bolsas de mestrado e bolsas de doutorado, de modo que os bolsistas possam se integrar perfeitamente, se dedicar perfeitamente, melhor dizendo, às suas pesquisas, seja de iniciação científica, seja de mestrado, seja de doutorado. Que maravilha! Olha, um papo muito bacana. Eu quero agradecer ao professor Flávio Saldanha pela presença. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada. Por estar aqui. Eu quero deixar aqui mais um minutinho para o senhor deixar a sua mensagem final, reforçar o convite para a 10ª GE para essa semana nacional, né, de Ciência e Tecnologia na UFTM, professor Flávio. Bom, então nesse tempo que me resta, Paulo, eu digo a você que está nos assistindo agora nesse exato momento que a UFTM está realizando a 10ª Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP, juntamente também com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Venha conhecer o espaço da UFTM, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, naquilo que elas têm produzido no sentido de ensino, de pesquisa, de extensão, que é, acima de tudo, um espaço público, ou seja, a universidade pública, que é minha, que é sua, que é nossa. Venha conhecer a UFTM. Professor Flávio Saldanha, muito obrigado de novo. E STV Cidade, o noticiário da família uberabense. E estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes?
Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça. Produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39. Atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. A gente quer lembrar que nesta quinta-feira nós temos o último dia da 21ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que traz também este ano a 10ª Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP. Quem fala sobre o tema na edição de hoje também é o professor doutor Mário Leão Vergara, que é diretor do Instituto de Ciências da Saúde. Confira. Eu acredito piamente que uma semana de ciência e tecnologia é fundamental para o país. Nós sabemos pela história que os países que mais investiram em ciência, em tecnologia e em inovação são os países que mais se desenvolveram. Na medida que o Brasil invista em ciência e em pesquisa, com certeza que terá um lugar reservado para o desenvolvimento no futuro mais próximo. Muito bem. Nós temos também neste ano, a jornada de ensino, pesquisa e extensão. É uma jornada integrada. O senhor pode falar um pouquinho para nós também sobre a importância dessa jornada de integrar ensino, pesquisa e extensão na sua ótica? Sim, esse tripé de pesquisa, ensino e extensão é fundamental para a universidade. Uma universidade que não pesquise, uma universidade invisível, uma universidade que não tenha projetos de extensão, ela não vai ter impacto na sociedade. Então é fundamental que, embora o objetivo principal da universidade seja o ensino, então necessariamente esse ensino deve estar atrelado à pesquisa e à extensão. Por isso eu quero então que o senhor reforce o convite para quem está nos assistindo ali. Nesta quinta-feira, dia 17 de outubro, nós temos o último dia desta semana de ciência, tecnologia, ensino, pesquisa e extensão. Então, faça um convite para a nossa audiência. Bom, eu convido a todos para comparecerem lá na UFTM para o último dia da jornada da GIEP. É fundamental que a sociedade veja o quanto a universidade se empenha em desenvolver projetos de pesquisa, de extensão, de inovação, que são fundamentais para o crescimento da universidade e o desenvolvimento da sociedade como um todo. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre incentivo fiscal na área de energia. A partir de agora, proprietários de veículos elétricos poderão ter desconto de até 20% na conta de luz por meio do CEMIG Mob. Preste atenção, a iniciativa lançada pela companhia já está valendo e permite que os donos de veículos elétricos com abastecimento no chamado plug-in, que já são clientes CEMIG da baixa tensão ou da média alta tensão, tenham redução no valor da energia consumida. Os clientes CEMIG listados em baixa tensão, com um ou mais veículos elétricos, ao aderir ao CEMIG Mob, passam a ser também clientes elegíveis da CEMIG Sim, que é a subsidiária integral da companhia que atua no mercado de mini geração distribuída. Ao participar da modalidade de fornecimento de energia solar com a CEMIG, a chamada CEMIG Sim, o consumidor poderá ter até 20% de desconto no valor da sua conta de luz. Já os clientes relacionados em média alta tensão, que têm um veículo elétrico ou uma frota eletrificada, ao participar do CEMIG Mob, migrarão para o mercado livre de energia e os 20% de desconto serão adicionados às reduções já contratadas no Energia Livre CEMIG, conforme o regulamento CEMIG Mob. Aqueles que tiverem interesse, quiserem saber mais,
podem acessar o site da CEMIG, que é específico para este tema, cemig.com.br/CEMIGMOB, e você vai ter mais informações. No endereço estão listados todos os detalhes e condições, além do formulário de inscrição. E a TV Cidade agora fala sobre o Certifica Minas. Mais de 950 produtores certificados pelo Programa de Certificação de Produtos Agropecuários e Agroindustriais de Minas Gerais, o chamado Certifica Minas, serão beneficiados com o abatimento de 0,5% na taxa de juros do crédito rural obtido através do Plano Safra. Anunciado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, a medida reconhece que a política pública do governo de Minas atende aos requisitos de boas práticas agrícolas estabelecidas pelo Ministério e estende a todos os produtores certificados pelo programa a redução na taxa de juros. Anteriormente, o benefício tinha sido concedido somente aos produtores de café com a certificação do programa. O governo de Minas, por meio da Secretaria de Agricultura, apresentou ao Ministério os critérios e informações sobre as demais atividades inseridas no programa para que todos os produtores do Certifica Minas fossem beneficiados com essa redução na taxa de juros do chamado crédito rural. Agora, além do café, passam a ter direito ao benefício os produtores de outras atividades que fazem parte do programa, entre elas o algodão, o azeite, a cachaça, produtos orgânicos e sem agrotóxico, as carnes bovina, frango caipira, ovos caipira também, ovos caipiras, as hortaliças, o leite, o mel e o queijo Minas artesanal. O benefício estará disponível para produtores a partir de janeiro de 2025, a partir de janeiro do ano que vem. E como é que funciona este programa, este benefício? A Emater leva as orientações aos produtores, a empresa de assistência técnica e extensão rural, aqui de Minas Gerais, para a adequação de seus sistemas produtivos, e o IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, é o órgão responsável pelas auditorias nas propriedades e agroindústrias. A EPAMIG, empresa de pesquisa, desenvolve pesquisas agropecuárias voltadas para a certificação, além de participar das capacitações e treinamentos promovidos pela Secretaria de Agricultura. Quem quiser mais informações, o endereço eletrônico é o ima.mg.gov.br/certificação, sem tio e sem cedilha, certifica-minas. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.